E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso curso de Sistemas de Transmissão de Dados Cabeados, o objetivo da aula de hoje é descrever as características dos cabos par trançado de acordo com sua categoria. E além disso, nós vamos determinar quais são os conectores utilizados e quais são suas características que diferem um conector do outro. Então, as categorias disponíveis no mercado são a categoria 5, 5E, 6, 6A e 7. A categoria 5 foi a primeira categoria que surgiu para ser utilizada como uma estrutura de cabeamento estruturado. Então, ela surgiu para substituir, na época, os cabos coaxiais que eram utilizados nas redes de computadores. Então, como nós vimos no vídeo aula anterior, os cabos coaxiais tinham lanços de 180 metros, trabalhavam com a comunicação de 10 megabits por segundo, trabalhava numa rede em barramento, onde você seccionava no máximo 30 secções para colocar 30 equipamentos naquele lance, e era possível a repetição utilizando um equipamento, ou seja, colocar mais lances neste processo. Aí ele substitui essa estrutura através de um concentrador, conhecido como hub, como nós vimos numa aula anterior. Então, o hub vai fazer a função da barra que interliga os computadores dentro de uma mesma rede. Então, surge o cabo par trançado para poder fazer a conexão do equipamento até o hub, que é o elemento concentrador. Ele foi utilizado predominantemente até aproximadamente os anos 2000. Então, quando ele surge, mais ou menos em 95, 93, entre 93 e 95, então ele surge e vai sendo ou vai substituindo a rede de cabos coaxiais e ele predomina na estrutura de cabeamento estruturado até os anos 2000. Em quase a sua totalidade, ou podemos dizer que a maioria dos cabos que foram instalados e que foram comercializados, eles não possuíam nenhum tipo de blindagem. Então eram cabos que eram simples, ou seja, tinha apenas o revestimento de PVC que permitia que você estruturasse a relação de isolamento que o cabo tinha ou que necessitava. Então ele tinha, no início do seu processo de utilização, uma velocidade limitada pelo concentrador ou pelo hub, que era de 10 megabits por segundo, que era igual à utilizada nos cabos coaxiais da época. Então era uma comunicação também de 10 megabits por segundo. Apesar de que o cabo já era preparado para uma transmissão de 100 megabits por segundo. À medida que as estruturas foram sendo modernizadas, os equipamentos concentradores passaram a trabalhar primeiro numa tecnologia 10/100, ou seja, você tinha a possibilidade de o equipamento se conectar a uma placa de rede que era ou 10 ou 100 megabits por segundo, sendo que os computadores iam acompanhando esse processo de melhoria e, consequentemente, traziam também na sua estrutura placas de comunicações mais rápidas que permitiam conexões com os equipamentos também em uma velocidade mais adequada. E aí até que os últimos equipamentos que nós temos, ou a grande maioria de equipamentos que nós temos hoje no mercado, são de 100 megabits por segundo, permitindo esse processo de comunicação na estrutura do cabo para qual o cabo foi então construído e constituído. Os limitadores, como eu acabei de falar, eram os equipamentos concentradores. Eles é que limitavam para 10 megabits e à medida que você foi tendo uma melhoria desses equipamentos, tanto a placa de rede quanto o concentrador, você passa a ter uma comunicação no limite que é de 100 megabits por segundo. Neste momento surge o cabo categoria 5E. Então esse cabo ele veio com o objetivo de permitir a comunicação em 1 gigabits por segundo. Ele continua com os lances máximos de 100 metros, segundo a especificação da norma TIA, que especifica as relações de utilização dos cabos par trançado em redes cabeadas. Então, ele tem, da mesma forma, uma largura de banda com uma frequência de 100 MHz, com uma categoria 5 também
dispunha desses elementos e um isolamento de PVC. Então o cabo ele tinha melhorias na sua estrutura de trança, na sua estrutura de bitola, que fazia com que ele tivesse aí um aspecto funcional de transmissão de dados em banda larga, usando a possibilidade de transmitir dados até 1 gigabits por segundo. Mais ou menos em 2002, então surge como alternativa para substituir os cabos padrão 5E, a categoria 6. Então, no momento, era uma categoria que trazia vantagens, principalmente em relação ao seu espectro de frequência, a largura de banda de utilização, mas eram cabos bem mais caros na época do que os cabos categorias 5E ou 5. Então, de certa forma, podemos dizer que os projetos eles não findaram para trocar os elementos da categoria 6 devido ao preço de aquisição dos componentes que você utilizava nessa categoria. Então, ele é o padrão para comunicação em gigabits por segundo. Então, quando a gente pensa numa comunicação numa velocidade maior do que 100 megabits por segundo, então a gente já estrutura a ideia de que você deve ter uma rede na categoria 6. Mas nesse primeiro momento, o cabo de categoria 5 era suficiente para a maior parte das alternativas e das necessidades de redes naquele momento histórico. Ele tem no seu projeto parâmetros que melhoram as características de crosstalking, ou seja, aquelas características que têm a ver com as induções eletromagnéticas entre os pares. E também ele tem algumas alternativas para suprir ou para retirar as componentes de ruído que podem ser originadas pelos equipamentos ou pela sua estrutura de comunicação. Já possui uma largura de banda maior, na ordem de 200 MHz, o que em certos processos de transmissão de dados faz com que você tenha uma viabilidade melhor de trabalhar comunicações em alto desempenho ou em alta velocidade. Ele tem uma diferença primordial da categoria 5 e da categoria 5E, que ele utiliza os seus 4 pares para transmitir dados. Então, a categoria 5 e 5E ela utiliza 2 dos 4 pares para transmissão de dados, enquanto que a categoria 6 já utiliza os 4 pares, sendo 2 pares utilizados para transmitir e 2 pares utilizados para receber dados. Então, existe um conector que é utilizado de forma, vamos dizer, não muito adequada para dividir o cabo categoria 5 em dois cabos. Então, você tem um conector tanto de um lado da ponta quanto da outra, e você consegue estabelecer 2 processos de comunicação de redes, não no padrão, ou seja, não é um elemento padronizado, porque o cabo categoria 5 utiliza apenas 4 pares, ou 4 fios, ou 2 pares. Então, como ele tem 8 pares, ele é subdividido. Então, é um recurso técnico, não é uma coisa garantida por norma, não é uma coisa que deve ser utilizada para a solução de problemas, mas é utilizado na prática, apesar de não ser ideal. E no caso da categoria 6, isso não é possível porque os 4 pares são utilizados no processo de comunicação. A categoria 6A foi uma categoria intermediária com o objetivo de fazer a transmissão ou suportar transmissões na ordem de 10 gigabits por segundo. Não é uma categoria que chegou a ser colocada no mercado porque ela acabou sendo substituída pela categoria 7. A categoria 7, então, suporta transmissões na ordem de 10 gigabits por segundo. São transmissões de dados de alta velocidade que se aplicam a servidores, a bancos de dados que precisam de transmitir, têm acessos sucessivos à sua base, à sua estrutura de dados e têm capacidade para lidar com esse volume de tramitação de informação. Então, o cabo já é um cabo blindado, ele é um cabo que você não tem como constituir os petcords, que são os cabos de conexão, você tem que comprar tudo pronto para poder fazer as conexões desses equipamentos. Então, você não faz a conexão do RJ45 de forma manual. Então, ela é feita por fábrica para que todas as condições necessárias para que você suporte essa transmissão de 10 gigabits seja então alcançada. E também
para lidar com frequências na ordem de 600 MHz, que é a proposta da categoria. Ele também trabalha limitações de uma ponta a outra, como todas as categorias anteriores, no caso de 100 metros de distância entre os equipamentos de comunicação e recepção e vice-versa. Já os conectores utilizados nessa estrutura de comunicação pressupõem na comunicação de redes o RJ45. Mas é comum também a utilização do RJ11 e RJ14 para comunicações telefônicas dentro dessa estrutura. A interface física ela é padronizada pela TIA 568. Então, o conector RJ11 é o conector que normalmente a gente vê nas linhas telefônicas, utilizado para que a gente possa fazer a conexão do fio interno, o FI, com o telefone, ou com o equipamento, ou com o modem de telecomunicações que a gente vai utilizar. Ele quase sempre trabalha no padrão 6P2C, ou seja, ele tem 6 terminais, sendo que 2 terminais são utilizados para conexão. Então, esses 2 terminais centrais ligam então a linha telefônica. Como nós podemos observar no conector fêmea que nós estamos vendo aqui, esse conector aqui só tem 4 elementos disponíveis, ou seja, ele só permite conectar com os 4 elementos centrais, deixando os 2 da extremidade. Então, esse conector aqui já é um conector 6P2C, mas ele permite a conexão 4C, que você tem 4 terminais aqui que você pode trabalhar. E aqui também você tem a possibilidade de 6P, 6C, quando você utiliza todos os elementos do processo de comunicação. Então, do monofone do telefone para o telefone, então, nesse caso, nós utilizamos o 6P4C, que é o outro padrão, que é o RJ14. Então, você utiliza 4 vias para a ligação da base do telefone ao monofone do telefone. É o padrão 6P4C. Você tem 6 terminais, dos quais você utiliza apenas 4, para que você tenha, então, a comunicação de 2 linhas, igual está sendo descrito aqui, linha 1 e linha 2. Então, nós temos aqui o padrão RJ14, que é usado, por exemplo, para ou ligar 2 linhas telefônicas, ou para que você ligue o monofone na base do telefone. E temos também o RJ45, que é o padrão que nós utilizamos para as redes de computadores. Então, já é um padrão 8P8C, ou seja, ele tem 8 terminais, dos quais os 8 terminais são utilizados para ligar os 4 pares do cabo par trançado. Então, esse é o conector RJ45. Então, os fios, eles então entram dentro da estrutura, passando. Como você pode observar aqui, ele tem umas lâminas. Na hora que você pressiona para clipar o cabo, então essas lâminas perfuram essa estrutura, permitindo que ao fazer a conexão, você tenha a conexão do fio através desse terminal externo, que vai se conectar à caixa ao RJ45 fêmea, que nós podemos ter na placa de rede do computador, do dispositivo que vai se comunicar em rede, ou num conector RJ45 fêmea, como nós podemos observar aqui, que é também conhecido como caixa outlet. Então, no final da aula de hoje, nós vimos as categorias e suas características, quando elas foram utilizadas, padrões de comunicação, e também vimos os conectores que nós utilizamos tanto para conexão telefônica quanto para a estrutura cabeada, que é o padrão RJ45.